Estudante, olha de onde nós estamos. Nós estamos no campo de futebol para iniciar hoje a nossa aula de educação física com muita energia, né? Gastando muita energia. Hoje a gente vai ter a parte 2 de metabolismo. Então, metabolismo e exercício. Lembrando que a gente pode aplicar no esporte, pode aplicar no exercício. Aqui a professora Iris já começou fazendo exercício. Então, aqui, professora Elisângela aqui com vocês. Prof. Iris aqui já no esquenta da nossa aula, vocês perceberam, né? Tem muita coisa boa por aí, prof. Exato, e esse momento aqui vai ficar para o nosso Mexa-se. Então, a gente já está fazendo a propaganda do momento Mexa-se com vocês. Mas vamos lá para a nossa aula, vamos ver o que nós vamos estudar nessa parte 2 de metabolismo. Acompanha aí comigo. Então, nós estamos agora na nossa agenda, né, de aula, referente a essa parte 2. Nós vamos falar, então, sobre as diferenças entre o metabolismo anaeróbio e aeróbio no exercício físico e no esporte. Vamos falar também do sistema de energia aeróbio e o sistema de energia anaeróbio. Vejam bem. Esses dois sistemas, a gente já viu uma introdução na aula passada, nessa questão subdividida em 3. Aqui a gente separou em anaeróbio e aeróbio. E você vai entender por quê. Para ficar mais fácil para você entender a distinção entre um exercício do tipo aeróbio e um exercício do tipo anaeróbio. Qual que é a nossa habilidade, professora Iris? Então, a nossa primeira habilidade será compreender as diferenças e a função do metabolismo energético em exercícios físicos do tipo aeróbio e anaeróbio. Perfeito! Então vejam bem que a nossa atividade, a nossa meta aqui é diferenciar o que é aeróbio do que é anaeróbio em relação ao metabolismo. Qual que é a segunda habilidade, professora Iris? A segunda diz que é reconhecer a influência da intensidade e os tipos de exercício físico que recrutam o metabolismo aeróbio e anaeróbio de forma predominante. Olha, gente, aí. Então, a gente vai nada mais, nada menos reconhecer essa influência em relação ao aeróbio e o anaeróbio. Com oxigênio, sem oxigênio. Então, vamos seguir. Nós vamos começar a nossa conversa falando sobre as diferenças entre o metabolismo aeróbio e anaeróbio, no exercício físico e no esporte. Então, vem aqui comigo. Vamos só recapitular. Aula passada, nós falamos sobre o quê? Sobre o metabolismo, e nós falamos também que esse metabolismo ocorre no citoplasma, ocorre na mitocôndria. Nós falamos que o citoplasma é anaeróbio e a mitocôndria é aeróbio. Agora, a gente partindo desse conceito, a gente vai aprofundar agora usando duas terminologias. Metabolismo aeróbio e metabolismo anaeróbio. Nós vamos levar isso a aula toda. Via de regra é, falei de anaeróbio, eu estou falando de citoplasma. Falei de aeróbio, eu estou falando de mitocôndria, ok? Então, vamos agora aprofundar isso daí. Fica comigo sem piscar com a professora Iris, que a gente tem muita informação legal hoje. Então, qual que é a primeira pergunta, né, que a gente pode fazer, né? O metabolismo pode ocorrer de forma aeróbia e anaeróbia, professora Iris? Pode, né, prof? Ele vai acontecer, com certeza. Perfeito, nós já aprendemos, né, que eu vou conseguir fazer a síntese de ATP das duas formas, tanto da forma anaeróbia, que é no citoplasma, e a forma aeróbia, que é na mitocôndria. A diferença vai estar no quê, professora Iris? Com ou sem oxigênio. Perfeito. E também na quantidade de moléculas de ATP que a gente vai gerar, né? Isso, Lembra que eu falei isso na aula passada. Então, a quantidade vai ser uma das diferenças. Então, vejam bem, vamos relembrar. Esse fracionamento aeróbio e anaeróbio, ele vai fornecer o nosso ATP. E através desse ATP, eu tenho, então, o trabalho biológico. Lembra da aula passada? É o trabalho de transporte, o trabalho de contração, o trabalho químico. Então, a gente vai utilizar essa energia não só para a contração muscular. Relembrando também, como a professora Iris já falou, nós temos, então, no aeróbio,
com a presença de oxigênio, certo, professora Iris? Sim, corretíssimo. E no anaeróbio, sem a presença de oxigênio. Aí nós temos aqui os nossos dois personagens, né? O nosso citoplasma, e aí representando isso, e a nossa mitocôndria. Uma novidade que vem aqui para você vai pegar agora e vai anotar, e talvez você lembre muito da biologia, é que quando eu falo do metabolismo aeróbio, eu também posso dizer que é o momento da respiração celular. Então, talvez, venha aqui comigo. Talvez não, professora, certeza. Certeza que você já ouviu falar na aula de biologia sobre o termo respiração celular. E aí, onde que ocorre, professora, essa respiração celular? Ela ocorre na etapa aeróbia. Então, é como se realmente a célula respirasse. Naquele momento ali, a gente tem a presença do oxigênio nas reações químicas. Então, em alguns processos, chamamos aí de respiração celular. Olha que legal, né? Interdisciplinar, educação física e biologia. Vamos seguir? Fica comigo aí. Então, no próximo slide, a gente vai entender como que funciona essa etapa. Então, vejam bem, para ilustrar o metabolismo anaeróbio e o metabolismo aeróbio para você, eu vou utilizar o exemplo de uma molécula de glicose. Molécula de glicose é substrato do quê? Aula passada, falamos de carboidrato, lembra? Fonte primária de energia. Então, é a primeira fonte que eu vou utilizar. Lembrando aqui, o metabolismo dessa molécula, como que ele vai ocorrer? Em duas etapas. A etapa anaeróbia, olha, fica sem piscar aqui. Vai acontecer onde, professora Iris? Vai acontecer no citoplasma. Perfeito. Só que aí começa a complicar um pouquinho agora. Então, fica sem piscar aí comigo. Vão aparecer outros personagens, né, prof? Isso. Então, essa etapa anaeróbia que ocorre no citoplasma, ela tem um processo de reação química. E qual que é a via, professora? Como que isso acontece lá dentro da minha célula? Através da glicólise. Glicólise é o nome do processo, da via metabólica ali, para que essa molécula de glicose seja quebrada. Lembra que nós falamos lá do catabolismo, quebrar em moléculas menores, gerar ATP? Então, para acontecer esse ATP, essa glicólise aqui vai ocorrer. Vai ocorrer aonde? No citoplasma. Qual que é o produto final dessa glicólise? É o piruvato. Então, anota aí. Piruvato é o produto final que vai sair da etapa anaeróbia. Então, toda vez que eu tiver... Vem aqui comigo para explicar de novo, que essa parte é um pouquinho mais complexa. Vem aqui comigo. Toda vez que eu tiver uma molécula de glicose, entrou na via anaeróbia, ali no metabolismo anaeróbio, ela vai passar pela glicólise, via que vai ter as reações químicas. Quantas reações químicas são? 10. Professora, onde que eu vejo isso? Na química, na biologia, você estuda essas reações. A gente não vai aprofundar essa parte. A gente só precisa entender o processo até chegar no ATP para a contração muscular. Então, veja bem. A glicose entrou na célula, citoplasma, via glicólise. Ela vai passar por 10 reações químicas, produto final, piruvato. Chegamos no piruvato aqui. Aqui é o divisor de águas. Por quê? Porque a hora que chega piruvato, para onde o piruvato vai depender do quê? Da intensidade. Então, se a professora Iris está aqui trotando, o piruvato dela está pronto. Se ela continuar trotando, esse piruvato segue. E ele segue para onde, professora? Para a etapa aeróbia. Mas aí a professora Iris continuou trotando, só que ela resolveu correr rápido. Para onde que esse piruvato vai? Vira lactato. E aí ele não vai... Eu vou começar a sentir. Ele não vai para a etapa aeróbia. Então, quando chega no piruvato, é a hora que eu sei que eu tenho que controlar a intensidade do exercício. Por quê? Se está muito intenso, gera lactato. Se está numa intensidade moderada, ele segue para a etapa aeróbia. Aí eles devem estar se perguntando, prof, o que é esse lactato? Que a senhora tanto fala que vai virar lactato. O lactato é também uma fonte de energia. E é uma forma que meu corpo faz para adaptar justamente essa intensidade alta. Então, quando eu estou em alta intensidade, o que acontece lá no meu citoplasma? Muito hidrogênio.
Então, eu preciso tirar aquele hidrogênio da célula. Qual que é o caminho? Lactato. Então, o piruvato junta com os hidrogênios e forma o lactato. Uma molécula. Não vamos falar das moléculas aqui. Lembra que a educação física também entra na química, na biologia. Então, vamos seguir. Então, eu já sei que piruvato, ele pode ir para a mitocôndria na forma de acetil-CoA, ou ele fica ali, vira lactato e vai para o fígado. Outra novidade aí. Lactato, ele segue para o fígado. Então, vamos imaginar aqui que eu estou trotando e eu continuo trotando. O que vai acontecer, professora? Acompanhe no slide comigo agora, que a gente vai falar da etapa aeróbia. Então, eu continuei trotando, eu vou ter aqui o acetil-CoA. Lembrando que isso tudo são reações químicas. Do acetil-CoA, ele segue para a etapa aeróbia. Onde que ele vai entrar, esse acetil-CoA? No ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Já ouviu falar isso em biologia, professora? Pois é. O acetil-CoA entrou lá, vai continuar o processo de geração de ATP. Aqui eu tenho a presença de duas moléculas bem legais, que é o NAD e o FAD. E eu vou ter também esse trabalho da cadeia de transporte de elétrons. No final, que eu passo pelo ciclo de Krebs, NAD e FAD trabalham bastante aqui. Eu tenho essa cadeia de transporte de elétrons que vão gerar no final as moléculas de ATP e uma molécula de água. Ó, vem aqui comigo. Eita! Então, vem aqui. No final, eu continuei trotando, não parei. Minha molécula de glicose seguiu para a etapa aeróbia. Qual que é o produto final dela? As 38 moléculas de ATP, 36 a 38, né? Porque varia de acordo com cada estudioso. 36 a 38 e as moléculas de água. Vai gerar água. Então, aquele oxigênio que foi gerado lá, que participou das reações químicas, ele vai aceitar o elétron e vai virar uma molécula de água. Hidrogênio mais oxigênio, aceitando os elétrons, gerou água. Ah, professora, agora eu entendi a biologia lá. Entendi que no final eu gero ATP, eu gero a molécula de água, e isso eu vou utilizar para fazer o meu trabalho de contração muscular. É lógico que aqui é só um resumo, a gente não aprofundou, não falou das reações químicas, porque não é objeto nosso aqui da aula. Mas a gente entendeu o percurso que uma molécula faz na etapa anaeróbia e na etapa aeróbia. Vamos seguir? Continua comigo aí sem piscar. Agora nós vamos falar sobre as vias, então. Professora Iris, quais são os nossos substratos? Nós temos aí 3 importantes, a glicose, o ácido graxo e o aminoácido. Perfeito, falamos disso na aula passada, né? Então, nós estamos só retomando. Qual que é a novidade, então, aqui, professora? É que para cada substrato desse, a gente tem as vias para a produção de energia. Você, estudante da mediação, não precisa... Ah, professora, eu tenho que decorar, são muitos nomes, é muito difícil, é muito complexo. Você não precisa... Você só precisa entender que a intensidade do exercício ela vai ser determinante para você ativar cada via dessa. Então, via de regra, eu tenho aqui glicólise, nós falamos no exemplo da molécula de glicose. Mas é só a glicólise, professora, que eu uso? Não. Eu posso usar a glicogenólise, eu posso usar a neoglicogênese e eu posso usar o ciclo de Cori. Então, essas 4 vias aqui me geram glicose. Quando é que eu vou utilizar uma via ou outra? Dependendo da intensidade do exercício e dependendo se eu tenho ou não energia. Por exemplo, quando eu não tenho mais glicose, por qual via que eu vou ter a ressíntese de glicose? Nessa via aqui, ó, neoglicogênese. Eu consigo gerar nova glicose. Isso geralmente acontece quando, por exemplo, eu extrapolei ali, gastei toda a minha reserva de energia e agora eu preciso usar do músculo, eu preciso usar de uma outra via, então eu vou fazer a neoglicogênese, sintetizar a nova glicose, porque eu não tenho. A glicogenólise, o que seria, professora? É a síntese do glicogênio. Lembra que eu falei que o glicogênio é a reserva? A nossa reserva? Então aqui eu consigo pegar a minha reserva de glicogênio e transformar em glicose.
E o ciclo de Cori, professora? O ciclo de Cori é a via que eu faço a queda do lactato. Lembra que eu falei que o lactato vai para o fígado? Então, lá no ciclo de Cori, eu tenho essa quebra do lactato. Aí nós temos aqui ácido graxo e tem duas vias, a lipólise e a beta-oxidação. Vem aqui comigo só para a gente chamar um pouquinho em relação ao ácido graxo. Veja bem, lembra que eu falei que o ácido graxo fica lá no depósito? Imagina um porão de uma casa e você está lá no primeiro piso lá. Você tem que descer o porão, pegar a sua bolinha, subir o porão para depois você sair de casa e jogar o futebol. É mais ou menos assim que funciona o ácido graxo. Então, veja bem, eu preciso primeiro ir buscar no meu depósito o triacilglicerol e aí depois é que eu venho fazendo isso. O primeiro processo de busca é a lipólise. Então, quando ocorre a lipólise, significa que eu desci o porão, peguei a bolinha e estou vindo com ela. Quando chega na beta-oxidação, significa o quê? Que eu já estou na célula, na forma de AGL, que é ácido graxo livre, e já vou gerar energia. Então, são duas vias diferentes, ok? Vamos ver um pouquinho mais dos aminoácidos? Acompanha comigo aí. Então, aqui a gente tem desaminação e transaminação. São duas vias bem importantes. Essas duas vias a gente deve evitar. Só vai utilizar essas duas aqui para gerar energia em casos extremos. Aí vem aqui comigo de novo. O aminoácido, vem aqui, ó, fica sem piscar porque essa aula é demais. O aminoácido, ele pode gerar tanto glicose, quanto também ele pode gerar subprodutos para entrar diretamente no ciclo de Krebs. Ou seja, subprodutos que vão gerar energia na etapa aeróbia. Então, a proteína ela é muito importante e a gente utiliza ela tanto no anaeróbio quanto aeróbio. Então, via de regra, não tenho energia, gastei minha glicose toda. Da onde é que meu corpo vai tirar? Do meu músculo. Do músculo. Ele vai tirar do meu músculo e ele vai utilizar tanto em exercícios anaeróbio quanto em exercícios aeróbio, ok? Vamos seguir, gente, que eu me empolgo nessa aula e tem muita informação legal ainda pra gente ver. Aqui, professora Iris, nós temos o saldo, né? O saldo de energia de cada substrato desse. Qual que é da molécula de glicose, professora Iris? Então, nós temos aí de 36 até 38 ATPs. Perfeito. E o do ácido graxo? Nós temos aí 147 ATPs. Olha o tanto de energia, né, que é gerada aí de uma molécula. Vamos lá. E o glicerol? 19 ATPs. Perfeito. Aí você fala, professora, e o aminoácido? Por que a senhora não trouxe? Lembra que eu falei que o aminoácido pode servir tanto como glicose, como subproduto do ácido graxo, ele é utilizado ali, ele é o severino, é como se fosse o severino do corpo. Em último caso, ele é utilizado. Então, é algo que a gente utiliza só em casos extremos. O que a gente tem que se ligar, professora? Tem que se ligar aí que a oxidação de ácidos graxos livres, ela é a principal via de produção dos ATPs, né? Durante a execução de exercícios leves e moderados, ou ainda durante os exercícios de longa duração. Olha aí, vem aqui agora, vem aqui, vamos refletir. Professora, eu tô gordinha, eu fui no médico, eu tô com colesterol, eu tô aí com gordura abdominal, gordura visceral. Professora, eu tenho que emagrecer. Aonde que vai ser teu foco? No ácido graxo. Tu vai descer o porão, tu tem que fazer exercício como? Aeróbios, intensidades ali moderada, e incluindo, trabalhando essa intensidade, para que você consiga gastar lá aquelas 147 moléculas de ATP. É muita coisa para gastar, né? Isso, só que eu tenho que fazer da forma correta, senão eu não vou gastar. E às vezes a gente se ilude, tá? A gente acha que emagreceu, minha calça já tá dando em mim e tal, mas de repente você nem perdeu massa gorda, você perdeu massa magra. Você usou seu aminoácido, então tem que ficar ligado nisso. Por isso que a gente diz, se liga. Vamos lá, continua que a gente tem mais dicas, sem piscar, de olho na tela. Aí nós temos aqui um exemplo, professora, uma curiosidade. Tá vendo essa vassourinha aqui? Olha que interessante essa vassourinha. Imagina isso aí limpando, né, a minha artéria, as paredes da minha artéria. Então, o que é a curiosidade? Em relação à oxidação das gorduras.
Lembra que eu falei da lipólise, professora Iris? Sim, lembro. E o que seria a lipólise? É esse processo que se utiliza aí, né, dos lipídios como fonte de energia. Perfeito. Então, eu vou utilizar isso. Mas para utilizar, eu tenho que descer o porão. A professora está fazendo essa analogia com o porão para vocês entenderem. Então, eu tenho que descer. Eu vou ter que buscar lá no meu tecido adiposo. Então, a lipólise. E aí nós temos a lipogênese. O que seria a lipogênese? Seria o processo de formação das gorduras, né? Ou mesmo a síntese dessas gorduras. Olha aqui, a palavra síntese me lembra o quê? Anabolismo. Então, eu vou formar numa molécula maior, o que a gente trabalhou na aula passada, né? Então, aqui na síntese eu estou falando de anabolismo. Então, vem aqui comigo, vou explicar essa parte aqui. Então, vejam bem. A gente tem a vassourinha, estou lá limpando, estou varrendo. Significa o quê? Está saindo a gordura. Ok, professora, eu já entendi essa parte. Agora eu fiquei curiosa na outra. Como que forma? Simples. Lembra que eu falei na aula passada que se você comer muito carboidrato, você transforma em gordura e engorda? Se você comer também muita gordura e não gastar, vai para o depósito, que lipídios e carboidratos se guarda, o corpo guarda. Então, é esse processo lipogênese que a gente está falando. Então, quando eu como e eu não gasto aquela energia, ela é armazenada, vai haver a síntese dessa gordura em partes específicas do meu corpo por meio da lipogênese. Então, é quando eu começo a engordar. Começa a ver aqueles acúmulos, os pneuzinhos nos lugares errados e difícil de queima, né, prof? Isso, aí você quer tirar um ondinho aí com seu colega, falar assim, eu acho que eu estou fazendo muita lipogênese. Aí ele vai olhar para ti e vai dizer assim, o quê? Eu tô formando muita gordura aqui no meu corpo. Faz essa brincadeira para você fixar. Então, lipogênese é a síntese de gordura. Esse acúmulo de tecido adiposo, né, prof? Isso, então eu vou começar a guardar a energia que eu não utilizei, ok? Vamos seguir. Fica de olho aí que tem mais informação. Aqui a gente tem um gráfico, professora Iris, ilustrando, né? Um esquema, na verdade, aquela descida do porão. Lembra? Imagina que essa primeira imagem aqui é o meu porão e eu vou ter que descer para chegar aqui, ó. Ok? Isso. Então, eu tenho um processo de busca do tecido adiposo, o processo aqui de quebra dessa molécula, ela vai entrar na mitocôndria, tá vendo aqui o acetil-CoA que eu falei? O ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico até gerar energia. Nós já falamos sobre isso. Então, eu trouxe aqui um processozinho para a gente entender. Lipólise, início lá, a busca, desci o porão para buscar o triacilglicerol lá no tecido adiposo. Olha aqui o triacilglicerol, gente. Olha o esquema aí. Olha o tamanho dessa molécula. Então, é uma grande molécula. Aqui eu tenho a lipólise acontecendo para que esse processo ocorra, haja quebra, né, dessa molécula. E aí eu tenho no final já aqui a beta-oxidação, que vai acontecer aonde? Na célula. Especificamente aonde, professora? Na mitocôndria. Por quê, professora? Porque é aeróbio. Então, anota aí, eu não vou metabolizar lipídios no citoplasma. Eu vou metabolizar ele aonde? Na mitocôndria. Então, as reações químicas vão acontecer na mitocôndria. Aqui tem um esqueminha, ficou fácil, né, professora Iris? Sim. Fala pra gente aí. Nós estamos no tecido adiposo, né, que são os adipócitos. Perfeito. Eles descem, né, armazenam aí os lipídios, que são os triacilgliceróis. Em seguida, ele desce mais um pouquinho para a ação das enzimas, a lipase e a regulação hormonal. Aí ele desce mais um pouquinho para a quebra dessas moléculas, né, de ácido graxo e de glicerol, até que ele finaliza e chega lá embaixo no ácido graxo livre, que é o AGL. Perfeito. E na condição, vem aqui agora, somente na condição, anota aí, somente na condição de AGL é que ele vai entrar ali para começar o metabolismo na etapa aeróbia, ou seja, uma molécula menor. Legal nessa parte de entender como que a gente ganha gordura e como que a gente perde. Porque a gente também vai emagrecer respeitando esse processo. Sim. Mas vamos seguir, né, professora? Que o meu tempo já está indo. Acompanha comigo aí. Tem mais novidades para a gente estudar nessa aula. Então, qual que é a próxima etapa?
Olha no slide aí, de olho na tela. Nós vamos falar sobre o que, professora Iris? E no exercício físico, como que nós percebemos aí a utilização desses substratos energéticos, prof? Perfeito. Então agora a gente vai responder essa pergunta. Como que é possível perceber isso, professora? Eu vou ter que entrar ali no meu corpo, fazer exame microscópico? Não precisa. Vamos lá. Nós temos a primeira situação, que é em repouso. Em repouso, quando eu estou lá em repouso, me movimentando muito pouco, quanto que eu gasto de lipídios, professora Iris? Apenas 60%. Veja aí. Já nós vamos entender por quê. E de glicose e glicogênio? Somente 35%. E proteína? De 2 a 5%. Olha, gente, vejam que a gente está ativando os três, né? Os 3 macronutrientes a gente usa. O que diferencia? O percentual. Eu vou passar todos, depois a gente vem refletindo sobre isso. No exercício leve e moderado, professora Iris? Nós temos aí o lipídio com um gasto de 55%, a glicose e o glicogênio 40%, e as proteínas também de 2 a 5%. Olha aqui, já vamos começar a observar. Eu já começo a diminuir a quantidade de lipídios, aqui eu já tenho 55, né? No outro tinha 60, no repouso. E aqui eu tenho já a glicose sendo ativada 40%. Então, eu consigo utilizar ali, em exercícios leves e moderados, qual que é a predominância? Eu consigo usar, primeiro, ácidos graxos, segundo, glicose e glicogênio. Então, é a minha predominância. Eu posso utilizar algum percentual de proteína? Posso. Ali, 2 a 5%, ok? Vamos seguir no próximo agora. Depois, no exercício, no estilo de pique, em alta intensidade, a gente tem aí lipídios com apenas 3%, inverteu tudo aí, né, prof? Isso. A glicose e o glicogênio vão para 95%, ou seja, está sendo aplicada aí mais ainda no músculo, e as proteínas apenas 2%. Olha, gente, olha aí. Aí nós vamos começar a imaginar. Isso aqui eu vou dar uma parada porque eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Então, vem aqui comigo. Você viu que nesse específico, a gente tem 95% sendo utilizado da parte de glicose. E você viu que a descrição do tipo de exercício é pique de alta intensidade. Isso. Então, isso quer dizer o quê? Que é anaeróbio. Lembra que eu falei? Alta intensidade é anaeróbio. E quando é anaeróbio, o que a gente usa predominantemente? O sistema glicolítico. A gente usa a glicose, a gente usa a reserva da glicose, que é o glicogênio. Esse é aquele que vai acontecer nos 30 segundos, prof? Esse vai ser o que vai ficar ali entre de 0 a 2 minutos, né? Porque a gente tem o sistema glicolítico até 2. Então, ele vai ficar nesse intervalo. Mais propriamente no intervalo ali de 30 segundos, porque alta velocidade é 30 segundos. É muito rápido, Isso, né? Então eu tenho uma utilização maior de glicose. Mas, professora, não é só glicose, não. Nunca é 100% um sistema só. Lembra que eu falei que a gente ativa os 3 ao mesmo tempo, mas sempre vai predominar um. No caso do pique de alta intensidade, predomina o anaeróbio. E aí nós temos uma percentual de 3% de lipídio e um pouquinho menos de proteína. Então, a gente já consegue visualizar que a intensidade do exercício vai ser determinante para eu utilizar um sistema ou outro. Vamos anaeróbio ou aeróbio. Isso, vamos seguir. Aí nós temos aqui o exercício de endurance. Como que fica? Ele agora também, ele é de endurance, só que ele é de alta intensidade ainda. E o lipídio, ele aumenta aí para 15% em relação ao anterior. E a glicose e o glicogênio baixa aí para 70%, enquanto que as proteínas, né, elas ficam ali estabilizadas entre 5% e 8%. A gente já vê aqui que tem mais um equilíbrio, então como é um esforço que é endurance, mas tem alta intensidade, já vai requerer um pouquinho mais de lipídio. Só que mesmo assim predomina o quê? A glicose e o glicogênio. O que eu quero chamar a atenção? Vem aqui comigo. O que eu quero chamar a atenção é que no momento que a gente vai fazer um exercício, seja um futebol, que nem a gente está aqui com a nossa bola, seja um exercício de musculação, seja um exercício funcional, se você controla a intensidade do seu exercício, você pode trabalhar no mesmo exercício, o aeróbio e o anaeróbio. Você pode dizer assim na hora do exercício, vou aumentar a intensidade, porque nessa etapa eu quero trabalhar só a parte do citoplasma. Eu quero que a produção de energia ocorra no citoplasma.
Ah, não, agora eu vou diminuir um pouco a intensidade, porque eu preciso que essa energia seja produzida na mitocôndria, na parte aeróbia. Então, eu vou diminuir a intensidade e vou conseguir trabalhar o aeróbio e o anaeróbio. Então, controlar a intensidade, a percepção de cansaço, a sua respiração, fazer controle de frequência cardíaca, são alguns mecanismos que a gente utiliza para poder perceber em que momento eu estou no sistema, em que momento eu estou no outro. E no caso dessas duas ações aí que você falou, do controle aí da intensidade e da frequência cardíaca, eu vou conseguir mais no aeróbio, né, prof? Exato. Porque eu vou ficar mais tempo realizando ali os exercícios, né? Vou auxiliar aí nessa queima aí dessa gordura que está acumulada, né? Então, a gente já começa a perceber esses caminhos. Perfeito. Aí, o que nós vamos fazer agora? Para fechar essa conversa e a gente entrar já na parte final da aula. Nós vamos ver a matéria sobre o sistema de energia, vamos retomar um pouco do que a gente já trabalhou na aula passada e aprofundar agora para você entender na prática como que fica essa aplicação. Acompanhe aí com a gente. O corpo humano precisa de energia para se movimentar. A nossa bateria está diretamente relacionada ao que a gente come. Observe o prato servido pelo Tiago. Tem arroz, feijão, bife e salada. Uma alimentação balanceada, com carboidratos, o arroz e o feijão que fornecem energia e recuperação muscular. Com proteína, a carne que ajuda na construção e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios, anticorpos e fornecimento de energia. E lipídios, a salada de rúcula, que além de ser a maior fonte de energia para o corpo, ajuda na absorção de vitaminas A, D, E e K. Carboidratos, proteínas e lipídios são macronutrientes presentes nos alimentos para o fornecimento de calorias, para trazer energia ao nosso corpo. Essa energia é utilizada para as funções vitais do organismo: respiração, circulação, síntese proteica, renovação celular e trabalho físico. Lembra do Tiago? Pois bem, ele é corredor de rua. Precisa entender bem os sistemas de energia do corpo para que ele consiga bons resultados nos treinos. Existem 3 sistemas de energia diferentes. O sistema ATP-CP, que usa a energia do sistema intramuscular de ATP e fosfato de creatina, o CP. É utilizado em atividades físicas de alta intensidade e curta duração e esgota rapidamente. Esse sistema precisa ser recarregado através da combinação de oxigênio e nutrientes do alimento. O sistema glicolítico, que a partir dos carboidratos da dieta, produz ATP através da quebra de glicose no músculo. É uma fonte de energia menos rápida do que o sistema ATP-CP. Aquela sensação de queimação e fadiga muscular, chamada de ácido lático, é produzida nesse sistema. O sistema oxidativo é responsável por produzir quantidade muito grande de ATP. É um sistema muito importante para as atividades aeróbicas cardiorrespiratórias. Esse sistema utiliza carboidratos, gorduras e proteínas no ciclo de produção de energia. Normalmente, durante o exercício, o sistema fosfogênico começa a ser utilizado pelo seu corpo, gerando exaustão em alguns segundos, caso você continue o exercício. Provavelmente, o sistema glicolítico assume o controle por apenas alguns poucos minutos se a intensidade do exercício permitir você continuar a atividade. É provável que seu corpo altere agora para o sistema oxidativo para continuar durante um exercício intenso. A gente pode potencializar a produção de energia através dos sistemas de energia do corpo, ajustando a dieta para que fique adequada com o programa de exercícios. Assim, o nosso metabolismo será turbinado para que queime mais gordura e facilite o crescimento muscular. Ok, voltamos e você viu aí, né? Só fazendo um adendo em relação à intensidade, que fala aí do sistema oxidativo. Lembrando que essa questão do aumento da intensidade, eu vou fazer um adendo na matéria, vocês viram que o personagem é corredor, então ele já é treinado. Então, provavelmente, na questão da intensidade, para trabalhar o oxidativo, ele vai precisar de uma intensidade maior. Ele já tem resistência. E esse adendo é importante porque você diz, professora,
Mas por que a senhora disse que é intensidade moderada e na matéria falou intenso? Porque vocês viram que o nosso personagem era um corredor. Então, ele já é um atleta, já tem um condicionamento. Então, essa parte do sistema de energia, conforme você vai treinando, a gente vai estabelecendo o que nós chamamos de zona de treino. E conforme essa zona de treino, o que é moderado para você, o que pode ser intenso para mim, e o que é intenso para você pode ser moderado para mim. Então, a gente tem a questão da individualidade, da especificidade. Nesse caso, é uma pessoa treinada, então a gente tem que considerar tudo isso. É por isso que, quando eu for trabalhar um sistema de energia, para eu saber se eu estou trabalhando adequadamente, eu preciso de orientação do profissional de educação física, porque ele vai prescrever o teu treinamento dentro do sistema adequado, ok? Vamos seguir, ver mais um pouquinho sobre metabolismo aeróbio. Acompanhe aí comigo. Vamos falar do anaeróbio primeiro, né, professora Iris? Sim, o sistema de energia no exercício anaeróbio. Perfeito. Então, nós temos aí alguns exemplos, né? Então, são atividades ali que vão exigir esforços máximos. Então, a gente tem aí, por exemplo, um ataque no basquete ali, que ele pega o pique, né, para poder chegar na cesta, fazer a cesta. Um ataque também no futebol para fazer o gol. Uma arrancada também, né, nesse outro jogo aqui que eu esqueci o nome, professora, acredita? E aqui no atletismo e também na natação. Então, a gente tem aí esforços máximos de curta duração que vão trabalhar exclusivamente a parte anaeróbia. Aí aqui nós temos um exemplo no atletismo, professora Iris. Nós temos aí esforços de curta e de média duração, fazendo aí um comparativo aí entre as corridas, né? Isso. Nós temos aí a corrida de 100, de 200, 400 e de 800, perdão. E de 800 metros. Perfeito. Então, o que a gente vai chamar a atenção aqui? Ó? Primeiro, combustível, que é a fosfato-creatina, ou fosfocreatina, que é lá daquele primeiro sistema, né? O ATP-CP. Olha o tanto que eu vou utilizar na corrida de 100 metros. E olha o tanto que eu utilizo se eu for fazer uma de 800. Então, a gente já sabe que uma corrida de 100, ela é predominantemente anaeróbia. Por quê? Porque ela vai utilizar somente ali fosfato-creatina e a glicose, né, no segundo sistema aqui, que é o sistema glicolítico. Nós vamos trazer um outro exemplo, que é a corrida de 400. Olha o tanto de fosfato-creatina que ela vai utilizar. Ela tem aqui 62% do anaeróbio e 25% do aeróbio. Ela vai ativar os três sistemas, mas qual que vai predominar? O anaeróbio. Então, predominou o anaeróbio. Então, essa relação que a gente vai ter que ter. Vai ter atividades que vão ser exclusivamente anaeróbia e outras que vão ativar os três, mas o percentual maior vai ser sempre predominante em um sistema. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é na corrida de 800. Então, a gente vê que ativa os três sistemas, mas o que predominou? O anaeróbio. Então, aqui a gente já vê que começa a predominar o anaeróbio. Vamos seguir. Qual que é o próximo agora, professora? Temos agora sistemas de energia no exercício aeróbio. Perfeito. E aí, no exercício aeróbio, como que ocorre, né? Então, nos segundos iniciais, o que acontece, professora Iris? Nos segundos iniciais de um exercício moderado, o que se prioriza aí é a glicose com substrato de preferência. Perfeito. Vamos imaginar ali aquelas duas colegas correndo. A outra está lá atrás dizendo, me espera, né? Aí ela diz assim, minha individualidade não deixa, vai no teu ritmo. Cada um no seu ritmo. Aí nós temos aqui no segundo passo, o que acontece? Nós temos agora com a continuidade do exercício, né? Ou seja, ele prosseguindo, a sinalização disparada pelo exercício estimula a lipólise e aumenta aí a liberação e o aporte de ácidos graxos livres no tecido adiposo para que aconteça a fibra muscular. Olha aqui, gente, lembra lá, desceu o porão. Então, com a continuidade do exercício, desce o porão, lipólise. E aí vai ter o quê? A liberação do ácido graxo para a fibra muscular. E aí nós temos aqui o atletismo novamente, só que agora em esforços de longa duração. Aí nós vamos ter glicogênio muscular, glicogênio hepático e o triacilglicerol. Lembrando que glicogênio são reservas de quê? Da glicose.
E o triacilglicerol é o que fica lá no porão, lá no tecido adiposo, lá no depósito. Aí nós temos o exemplo da maratona. Como que fica, professora Iris? Na maratona, esse glicogênio aí, no caso muscular, ele fica com 75%, e o hepático, né, no fígado, ele vai ficar com 5%, e o triacilglicerol, o ácidos graxos, ficam a 20%. Então, veja bem, o que vai predominar numa maratona? Ele vai usar o glicogênio muscular, então é adaptação de treinamento, né? É o que ficou ali como adaptação, ele vai utilizar primeiro, e aí acabou, ele vai utilizar o ácido graxo. Ele vai começar a queimar do músculo, né? Isso. Aí, diferente, por exemplo, uma corrida de 24 horas, que qual que vai predominar? 80%, 88% ácido graxo. E aí, por quê? Porque para você poder fazer uma corrida de 24 horas, você tem que fazer ela de leve a moderado. Tem que ter reserva de energia aí, de gordurinhas para serem queimadas. Exato. E aí você vai precisar de uma grande demanda energética. Então, nesse caso aqui, a gente vê que predominou, né, o ácido graxo. E aí, para fechar, a gente tem aqui alguns exercícios que nós podemos utilizar, que vai ativar esse sistema de energia, um funcional, esteira, luta, ginástica, pedalar. A professora Iris gosta muito de pedalar. Eu gosto. Pular corda. Nós também temos atividade de aventura, né? O jovem gosta muito da parte do skate, né? Então, você pode fazer atividade de aventura, esportes radicais, alternativos. E nós também temos exercícios físicos ao ar livre. Lembrando que o controle da intensidade é o que vai determinar a escolha ou não de um sistema de energia. Para fechar, professora Iris, qual que é a nossa mensagem? Seja ativo no seu cotidiano. Procure fazer exercício físico. Então, vem aqui com a gente, fechando a nossa aula, a gente vai voltar no segundo momento, no nosso Mexa-se, e aí tem uma demonstração de futebol e o exercício aqui para vocês. Tchau, tchau, e gente. levanta, vai ali, toma uma água e já volta. Isso.